Muitos amigos não sabem, mas o Halloween não tem origem americana. Embora essa visão comercial, que é muito explorada nesse período de outubro, novembro, tenha realmente caráter norte-americano, esse dia de celebração dos mortos, o Dia das Bruxas, tem a origem dele, historicamente, anterior à própria vinda do Cristo. Começou com culturas pagãs, no caso os celtas, que viviam na região da Gália e viveram até o século V depois de Cristo, quando foram dizimados pelo Império Romano. E eles tinham várias práticas ritualísticas de adoração aos deuses. Como eles trabalhavam muito esse conteúdo mediúnico, embora naquele período com outro nome, já que essa palavra médium é adotada apenas por Allan Kardec, o professor Rivaio, no século XIX, mas eles já tinham esse contato com o mundo invisível. E eles realizavam vários rituais no meio das florestas, em torno dos grandes e velhos carvalhos. Era a cultura druídica, onde o druida, um sacerdote celta, ensinava essas práticas de adoração aos deuses. Faziam parte de uma cultura pagã, ou seja, não eram cristãos. Então reconheciam várias entidades que hoje consideramos como mitológicas e que tinham práticas ritualísticas, por exemplo, como sacrifício humano. Quando o Império Romano chega até a região da Gália, os historiadores vão nos dizer isso, que os celtas eles tinham práticas ritualísticas onde realizavam sacrifícios humanos, oferecendo para seus deuses no meio das grandes florestas. Allan Kardec é uma das encarnações passadas do professor Rivaio, que foi codificador da doutrina espírita no século XIX. Diferente do professor Rivaio, que era um francês, um intelectual, um educador, a religião dele era protestante, seguidor de Calvino. Quando ele foi Allan Kardec no passado, ele não era cristão. Allan Kardec era um celta da região da Gália e era pagão. E ele participou da criação desse dia de celebração dos mortos. Lá, no hemisfério norte, era em maio esse dia. Com a cristianificação, para tentar adequar-se ao calendário gregoriano, levaram para o dia 31 de outubro essa celebração, o que ficou conhecido como Dia das Bruxas ou Halloween, que antecede o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados, dia 2 de novembro, onde muitos cristãos vão até o cemitério acender velas, render oferendas, rezar, orar pelos entes falecidos. Então essa manifestação, diferente de ter origem norte-americana, ela tem origem druídica, da Gália, e Kardec está lá na origem desse ritual pagão, onde se oferecia sacrifícios, adorações para deuses que a cultura celta valorizava e premiava com sacrifícios humanos, na maioria das vezes. Kardec, como um pagão celta, um sacerdote que orientava seu povo nas tradições históricas da época, ele vai ter essa mão, essa idealização na origem desse momento, porque eles tinham o maior respeito pelos ancestrais e pelos antepassados. E ao longo da história, várias dessas mulheres consideradas como bruxas, que foram torturadas, lançadas na fogueira da Inquisição, eram apenas médiuns, mulheres que nasciam com dons espirituais, com capacidades mediúnicas e paranormais. Algumas tinham conhecimento fitoterápico, de chás, de ervas, trabalhavam com numerologia, com adivinhações, tinham sonhos, sensibilidade acima da média e eram consideradas loucas. E todas essas mulheres vão reencarnar juntamente com Kardec numa mesma pleiade. As bruxas modernas são o quê? As médiuns espíritas. Hermãs Dufour, as irmãs Fox, as irmãs Didier,
Mais recente, as grandes médiuns de materialização do Brasil, como Ana Prado, grandes médiuns como Ivone do Amaral Pereira, Vera Lúcia Marinzec, Zíbia Gaspareto, Rita Folk, Dora Encontre, Célia Xavier de Camargo, Irene Pacheco Machado, enfim, doutora Marlene Nobre, tantas e tantas grandes mulheres médiuns que na verdade são bruxas reencarnadas, que sofreram muito com esse patriarcado, esse machismo religioso, judaico, e que vão encontrar na doutrina espírita a oportunidade de ser quem são sem serem julgadas. Kardec é o primeiro a criar um método científico para acolher essas médiuns e reconhecer a sanidade, a dignidade e o valor importante dessas médiuns. O que aqui podemos dizer, nessa noite de Halloween, que celebra-se o Dia das Bruxas, é que toda médium espírita é um pouco bruxa. É diferente, é uma pessoa estranha, se sente inadaptada, inadequada no mundo, mas ela merece toda a nossa homenagem, porque são por causa dessas bruxas modernas, as médiums espíritas, sacerdotisas do mundo invisível, que nos trazem as mensagens edificantes, transformadoras e consoladoras dos espíritos amigos e veneráveis. O que seria da doutrina espírita sem essas mulheres? O que seria da mediunidade, da espiritualidade maior, sem o auxílio de inestimável valor dessas bruxas que hoje proclamam hinos, orações, escrevem, psicografam mensagens que nos consolam e nos ajudam ao caminho, a seguir um caminho de paz, de autoconhecimento e de bondade. Parabéns, bruxas modernas, nossas médiuns espíritas.